atualidade internacional, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu nesta segunda-feira uma resposta firme em caso de ataque ao seu país, após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista ao canal NBC no domingo, o republicano disse que haverá bombardeamento no Irão caso não haja acordo sobre o programa nuclear. Os países ocidentais acusam há década esta nação do Oriente Médio de querer desenvolver armas nucleares. O país nega e garante que o programa tem apenas objetivos civis. Em 2018, durante o seu primeiro mandato como presidente, Trump retirou os Estados Unidos de um acordo histórico sobre o programa nuclear do Irão e voltou a impor sanções ao país. O Irão e os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde 1980. E o primeiro-ministro de Israel anunciou nesta terça-feira que reconsiderou a decisão de Israel sobre a nomeação do novo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Interna, Shin Bet, devido às várias críticas do candidato ao cargo, principalmente de um influente senador dos Estados Unidos. Em 21 de março, Benjamin Netanyahu demitiu o atual diretor do Shin Bet, Roman Bar, por falta de confiança. O Supremo Tribunal suspendeu a medida até 8 de abril para analisar os recursos contra a demissão. Mas o primeiro-ministro argumenta que cabe ao governo decidir quem vai chefiar a Agência de Segurança Interna e na segunda-feira anunciou a nomeação do vice-almirante Shavik como o novo chefe de Shin Bet. Mas nesta terça-feira informou ao almirante que pretende examinar novos candidatos. A oposição democrata dos Estados Unidos apresentou nesta segunda-feira uma queixa judicial federal em Washington contra o decreto presidencial do presidente Donald Trump sobre o sistema eleitoral, acusando-o de abuso de poder e de reescrever as regras a seu favor. Na queixa, os subscritores descrevem o decreto como um perigo para a democracia norte-americana. O decreto que visa reformular profundamente o sistema eleitoral, em particular a organização do voto postal, muito popular nos Estados Unidos. Alguns estados que gerem eleições federais permitem que os boletins de voto que cheguem depois do dia das eleições sejam contados, caso tenham sido colocados antes do fecho das urnas. Esta flexibilidade não agrada ao republicano, que nunca reconheceu a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 contra o democrata Joe Biden. Seguimos para a análise que se impõe com o Issau Agostinho e o Wellington Calazans. Aos dois, muito boa noite e bem-vindos. Boa noite, Sansão Lombache, boa noite, Issau Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui. Wellington, vamos começar a olhar para a tensão no Médio Oriente. O líder supremo do Irão promete resposta firme em caso de ataque dos Estados Unidos. Estamos aqui a olhar que a relação entre estes dois países continua a não ser dos melhores ou das melhores. Exatamente isso, Sansão. E olha que quem está falando tem condição de escalar, né? E as recentes tensões lá no Médio Oriente, elas são alimentadas por retórica soberana do Irão e pela postura agressiva dos Estados Unidos da América, reacendendo assim os temores de um conflito regional com repercussões e implicações globais. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Seyed Ali Khamenei, ele rejeitou de maneira enfática as ameaças dos Estados Unidos da América, prometendo uma resposta firme, nas palavras dele, a qualquer ação militar e afirmou que o Irão seria forçado a adquirir armas nucleares se fosse atacado. Bem, forçado a adquirir armas nucleares, eu considero já aí um jogo de contra-informação, porque
Ao que tudo indica, os iranianos já dominam essas armas, porque já dominam há algum tempo a tecnologia nuclear. Enquanto isso, a Rússia também, né, nesse aprofundamento da crise, retaliou a ameaça de Donald Trump de impor tarifas sobre o seu petróleo e também dos iranianos. E a situação com Israel é aquela que nós já conhecemos, né? Israel tem como meta não permitir que nenhum outro país da região seja forte e prospere. Israel foi um país inventado pelas Nações Unidas para ser um agente de instabilidade regional e cumpre essa missão porque é uma espécie de escritório habitado dos Estados Unidos ali, uma espécie de base militar habitada. Só que hoje o Iron Dome, que é aquele sistema de defesa que foi tão, né, vendido como intransponível, todos já sabem que até os Houthis do Iêmen fazem festa por lá. E com isso, o Israel tem que moderar o discurso para evitar ser humilhado de uma maneira impiedosa. E isso tem que ser feito de uma maneira rápida, Sansão. Wellington, esta pressão dos Estados Unidos poderá continuar, na sua visão? Será que os Estados Unidos quer ter o controlo deste programa nuclear? Olha, Sansão, os Estados Unidos, através de Donald Trump, nessa postura que ele tem adotado aí na política internacional, comentamos isso ontem aqui, né? Tenta apenas apresentar ao mundo um poder aparente, porque já não há mais condição de adotar esse tipo de postura. É preciso que a realidade convide os políticos norte-americanos a uma reflexão sobre a importância de entender um contexto de multipolaridade. Essa postura de xerife do planeta, ela é, nos tempos de hoje, bizarra. Ela chega a ser risível, inclusive, né? Porque qual a arma que Donald Trump tem para ameaçar os iranianos hoje? Pergunta-se. Qualquer militar que está assistindo aqui sabe o que eu estou falando. Não é? A única maneira que ele tem de atingir o Irã é através das bases militares. O Irã possui uma tecnologia hipersônica que pode atingir as bases militares dos Estados Unidos em poucos segundos. Ponto. Se ele for através do mar, o que antes, não é, há 4 décadas atrás, eram armas de dissuasão, as chamadas frotas marítimas, hoje são alvos flutuantes que podem ser atingidos por essa mesma tecnologia, só que na água. Então, é bom parar de brincar, de enganar o povo americano e a comunidade internacional. A imprensa deveria fazer um trabalho mais sério, mostrando que a corrupção do Pentágono fez com que os norte-americanos e o Ocidente, de um modo geral, ficassem 2 décadas atrasados em relação à China, Rússia e Irã, e também Coreia do Norte. E são eles que estão unidos. Como é que Donald Trump pode ter essa arrogância de dizer o que é que vai fazer, o que é que o outro pode, quem é que não deve? Ele só pode mandar mesmo, e vai ser tema do nosso comentário daqui a pouco, em Israel, que, como eu falei, é um país inventado para ser um agente de tumulto ali da região. Só isso. É bom que nesse 1º de abril, que é o dia conhecido como da mentira, Donald Trump fale uma verdade para ver se o povo começa a refletir sobre a corrupção do complexo de armas do Pentágono em todo o mundo. Muito dinheiro, orçamento inclusive escondido, que ninguém sabe para onde ia esse dinheiro, e não tem arma para atacar os Houthis do Iêmen. Ponto. É isso, Sansão. Wellington, como é que olha para esta questão? Olha, Sansão, do ponto de vista da informação, acredito que você, com a introdução e o desenvolvimento muito bem feito aqui pelo colega Saulo Agostinho, já praticamente esgotaram o tema. Mas eu gostaria de trazer aqui, para a reflexão do nosso público e para o debate posterior, obviamente, porque essa conversa aqui certamente ela
levantada para fomentar a opinião do nosso público, né? E não de trazer uma espécie de prato feito para ninguém, eu vejo que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele tem protagonizado mais um capítulo de uma gestão turbulenta, porque ele anuncia a nomeação do vice-almirante Eli Sharvit para chefe do Shin Bet, que é uma agência de segurança interna de Israel, e depois de 24 horas, esse ex-comandante da Marinha, que enfrentou resistência, como o Issal falou, não apenas dentro de Israel, mas também de figuras-chave no cenário internacional, como o senador republicano Lindsey Graham, aí ele perde essa indicação. O que eu vejo nessa demissão aí, ou melhor, na suspensão da nomeação, não é uma prova muito clara de que a relação entre Benjamin Netanyahu e o Shin Bet, ela está profundamente fragilizada por todas as razões já expostas aqui pelo colega Issal Agostinho, não é? Especialmente em relação àquele episódio do 7 de outubro de 2023 e também, do ponto de vista internacional, essas críticas a Donald Trump. Ou seja, ele não agrada nem a Netanyahu e nem a quem banca Israel, que é Donald Trump, né? É o presidente da vez. E é interessante tudo isso, porque essa retratação de Netanyahu, ela deixa claramente que existe uma contradição central para qualquer análise. Enquanto Israel afirma ser uma potência soberana, as suas ações dependem de maneira explícita do apoio político e militar dos Estados Unidos da América. Este apoio tem sido possível, inclusive, graças à corrupção bancada pelo chamado lobby sionista, que nada mais é do que a imposição de patrocinadores de uma agenda internacional em favorecimento de Israel por parte dos políticos norte-americanos, o que também levanta outro debate, que é até que ponto isso é democracia, né? Que o patrocinador é quem determina o que é que vai ser feito. Então, essa interferência de um senador estrangeiro na nomeação da segurança interna de um órgão de segurança de Israel, isso, para mim, fica evidente a falta de autonomia de Benjamin Netanyahu, porque sem o aval de Washington, Israel não teria condições de sustentar sua postura belicosa na região, seja em Gaza, no Líbano ou em confrontos prometidos contra o Irão, como comentamos há pouco. E essa crise é apenas mais uma crise que deixa claro que toda essa sustentação de ostentação, de possibilidade de mandar e de determinar isso e aquilo, é fruto exclusivo de messianismo e também propaganda. Essa combinação tem sido, como também colocou muito bem o colega Issal Agostinho, danosa para Israel, que acumula problemas nos últimos anos. Esta relação ainda é para si a questão. Wellington, que chama de turbulenta do primeiro-ministro de Israel, acha que poderá ter aqui alguma consequência no terreno das ações, no quadro desta intervenção que tem ocorrido aí na região? Sansão, pela falta de possibilidade de executar essa agenda belicosa, prometendo guerra com todos da região, porque isso seria o fim de Israel, o Benjamin Netanyahu tem uma tendência muito clara de ser sacrificado, como usamos na linguagem política. Não é? Por quê? Porque a impressão que dará, não só internamente como externamente, é de que não houve ataques ou aprofundamento da guerra porque Benjamin Netanyahu caiu. Mas não é, é fuga, o nome disso é fuga.
porque, seja lá quem for, se houvesse a ordem de ter que atacar, iria atacar, mesmo que isso representasse o fim de Israel. Mas, como já viram, que não tem condição de fazer essa guerra regional, algo que o nosso público nunca foi enganado aqui, felizmente, não é? Sempre avisamos que não tem condição desse escalado, só se for para o fim total. E então, Benjamin Netanyahu será sacrificado em algum momento para que possa ser apresentada uma alternativa de recuo a Israel como válvula de escape para não ficar humilhado no campo de batalha, como irá acontecer se ousar agredir os iranianos. Wellington, a oposição da Trump nos Estados Unidos apresentou nesta segunda-feira uma queixa contra o decreto sobre lei eleitoral. Que comentários a tecer? Acha que esta queixa contra o decreto sobre lei eleitoral tem razão de ser? Olha, Sansão, tudo que falamos sobre segurança eleitoral e aprimoramento da segurança eleitoral deve ser entendido como algo que vai ser benéfico para todos os atores políticos, né? O que não pode é ficar sempre, agora, qualquer eleição, o perdedor, seja lá de qual país, ele não aceita o resultado, cria uma celeuma, acusa de fraude, acusa de manipulação, acusa disso e daquilo, não apresenta provas, descredibiliza não apenas a organização da eleição, como também a vitória daquele que teve mais votos, e por isso eu vejo que é muito mais um movimento para marcar alguma presença política na condição de oposição por parte dos democratas, do que algo lógico. Por quê? O que está sendo alterado agora é que o voto postal, né, ou seja, através de cartas, ele será alterado e poderá tirar milhões de eleitores, de acordo com os democratas, comunidades imigrantes e minorias, e que isso representa um perigo para a democracia. Aí vamos fazer aqui uma reflexão rápida sobre segurança eleitoral. Não é muito melhor que essa nova medida de Trump, que visa fortalecer a comprovação de que aquele eleitor que está votando, ele realmente não é um morto, não é um menor, não é como já aconteceram comprovações, né, ainda que poucas. É muito melhor que haja segurança, renovação de cadastro e dupla certificação da identidade do eleitor. Eu acredito que essa medida não seja nada excepcional. Vários países já adotaram este tipo de modelo e eu vejo isso muito mais como barulho de oposição. Por isso que esse debate sobre segurança eleitoral, ele duraria aqui um tempão aí pelo aspecto interno do problema. Nós vamos torcer para que as partes que serão as mais beneficiadas, elas se entendam e fiscalizem, no lugar de ficarem criticando, como todos os lugares. Não é só nos Estados Unidos esse problema, é no mundo todo. Quem perde não aceita. E isso tem que acabar, porque senão não vai ter mais eleição. É melhor ter aí um mão de ferro que segure o poder e trabalhe direitinho para não sofrer o golpe do povo. Não é isso. Meus caros, por hoje é tudo. Obrigado, Wellington. Até segunda-feira. Um grande abraço, Sansão, e também Issal. Até sábado no Conexão Angola e aqui no Hora 10 na segunda-feira. Um bom dia para Issal e boa noite para você que está assistindo a TPA.